Olá, muito bom dia, graça e paz. Nós estamos aqui neste canal, nesta quarta-feira, dia 29 de julho, com a meditação sobre algo de caráter espiritual, concernente ao nosso caráter, do nosso espírito. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus bendito e bondoso, te pedimos, inspira, flui pelo teu Espírito aquilo que o Senhor queira falar com todos nós, por meio dessa meditação da tua palavra, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Título dessa meditação de hoje: a excelência do Espírito da humildade. E aí, o que dizer? A que se refere a esse Espírito? O nosso próprio Espírito que Deus soprou sobre o homem. O homem é feito de corpo, alma e espírito. É o nosso espírito, a nossa inteligência, o nosso intelecto. Existe o nosso espírito, e para aqueles que têm aliança com Deus em Cristo Jesus, assim que aceita de coração, a palavra de Deus confirma isso, que na mesma hora entra em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo entra na vida daquele que se converte. Então, há essa diferença. Entrar o Espírito Santo entra em nós, existe ter o Espírito Santo e existe ser batizado com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. São duas coisas que muitas pessoas ficam batendo cabeça com isso. Mas a palavra de Deus, para quem, pela misericórdia de Deus, vai a fundo, é sincero, Deus revela o segredo da palavra de Deus para aquele que é assim sincero. Deus revela os mistérios da palavra dele. Então, vamos falar sobre essa humildade de espírito. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte, a palavra de Deus: Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, vírgula, e ames a misericórdia, vírgula, e andes humildemente com o teu Deus. Nós lemos apenas um versículo, mas todo esse contexto começa do versículo 1 do capítulo 6 de Miqueias e vai até o versículo 8, falando sobre Deus e seu povo em juízo. Então não vamos entrar em detalhes, mas aqui era Deus tratando com o povo dele. Por muitas das vezes as pessoas que serviam Deus no passado e hoje no presente, nós com o nosso espírito corre o perigo de se entregar à soberba, ao orgulho. Tudo isso são adjetivos que concernente à qualidade do caráter que se refere sobre o espírito. Então, a humildade é algo muito glorioso, a ponto de o Senhor Jesus, o Filho de Deus, dizer assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque dos tais são o reino de Deus. E em Mateus capítulo 18, versículo 3, Jesus também falou algo se referindo sobre a humildade. Disse: se vós não vos converterdes e vos tornardes semelhante criança, jamais entrarei no reino dos céus. É muito importante a humildade de espírito. Vamos falar apenas de duas pontuações e logo após uma conclusão. Primeira pontuação: as suas virtudes e qualidades. As virtudes e qualidades do humilde espírito. Olha só, vamos ler aqui no Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 30. Depois vamos tecer comentários. João 3,30 diz o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. É muito perigoso pessoas, tanto
que servem a Deus, que está na igreja, como os que não são. Principalmente os que são, que procuram aparecer, procura glória, vanglória, que às vezes faz até uma adoração a um líder espiritual, a uma vaidade espiritual. Muitos só querem aparecer, só ele pode, só ele tem. Pois é um perigo a vaidade espiritual. E aqui se referindo a esse versículo, que lemos só um, mas todo o contexto fala sobre o testemunho de João Batista, começando do versículo 2 até o versículo 30, que vieram até João, ó, Jesus está batizando, Jesus está curando, está fazendo isso, e quem é humilde de espírito tem essa pérola preciosa dentro do espírito dela. Ela não procura holofotes, não procura glória. Se ela via alguém se dando bem, a pessoa mais na frente do que ele se alegra. Essa é a diferença do humilde espírito. Ele não procura vaidade e ele se alegra com as pessoas que estão se dando bem, que tem algo que é mais bonito até do que ele. E não puxa glória para você. Foi isso que João disse. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando você entende que você é servo, que você tem que ser grato pelo que Deus é, que você tenha, aí é tudo diferente. É tudo louvável a Deus. Então, vamos tecer comentários aqui. Na humildade de espírito, não há lugar para holofotes. O humilde de espírito só visa a glória para Deus. Está aí. O humilde de espírito não procura ser conhecido, ser visto, glória para ele. Não. Ele só procura ser conhecido por Deus. E tudo que ele faz é para Deus ver. Poxa vida, temos falado aqui muito sobre a humildade de espírito, porque nós temos visto tanta doença espiritual, até mesmo no meio daqueles que servem a Deus, com a vaidade espiritual, com a soberba. Chega a nos dar dó. Por isso que Deus nos usa muito sobre essa palavra humilde de espírito. A palavra de Deus fala mesmo assim, que a salvação, o Senhor Deus só revela aos humildes de espírito. Está escrito. Está escrito isto em Mateus capítulo 11, não sei se é versículo 25 ou 26, só sei que diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos grandes, aos sábios, e as revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos simples de espírito. Para mim, Neto, Severino Neto, a maior virtude, a maior riqueza que um homem pode ter, uma das maiores, existe mais, vamos falar dessa, é ser humilde dentro, sincero, uma sinceridade interna dentro dele, de espírito. Aí Deus se manifesta, Deus revela os mistérios dele para quem é assim. Vamos continuar agora para a segunda pontuação, e aqui já estamos chegando a concluir esta meditação. A excelência da humildade de espírito. A excelência da humildade de espírito habita em uma pessoa de viver a simplicidade de Deus e não querer ser melhor ou maior do que ninguém. E nessa humildade de espírito está contido o amor e o perdão a ser liberado aos que nos maltratam. Então o humilde de espírito é assim. Ele está sempre hábito, ele está sempre disposto a amar e a perdoar. Por quê? Porque ele conhece quem é Deus e ele sabe que o que é o amor de Deus. E ele age da mesma forma do DNA do seu Pai espiritual, que é Deus. Lucas capítulo 22, versículo 26 fala sobre isso. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. 22, 26. Diz o seguinte: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. E esse contexto fala, Jesus falando sobre seja o maior como o menor.
Começa do versículo 24 e vai até o versículo 30, todo o contexto, para que você entenda o que Deus tanto quer ensinar a ser servos e aqueles que não são servos de Deus. Aprender a ser servo, aprender a nunca querer ser maior nem melhor do que ninguém. Quando a pessoa é orgulhoso, soberbo, que quer ser maior, só ele sabe, só ele tem, ele quem deve ser os holofotes. Saiba de uma coisa, primeiro querubim, um querubim que hoje o nome dele é Satanás, caiu do céu. Por quê? Por causa da sua soberba, orgulho, querendo ser maior, querendo ser o melhor do que Deus. E está escrito, livro de Tiago, capítulo 4, Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes de espírito. O que Deus faz, hein? Leia Tiago, capítulo 4. Ele dá graça. Vamos concluir com essas seguintes palavras. O humilde de espírito, vírgula, não procura vanglória, vírgula, e sim, vírgula, procura ser simples e discreto. Há um gozo agora sobre nós, sobre essa palavra. O humilde de espírito não procura vanglória, e sim ser discreto. Nunca querer aparecer nem ser visto por ninguém. Só por Deus. Pelo amor de Deus. Aprenda isso, principalmente você que é pastor ou bispo ou tem algum cargo na igreja. Aprenda isso. Ser discreto. Faça as coisas só para Deus e para a glória de Deus. Não para a glória sua, não para a glória de pastor, não para a glória do nome de igreja. Para a glória de Deus. Vamos falar com Deus. Pai amado e Deus bendito, te louvamos por tua palavra. Nos ajuda, Senhor, sempre nos esconder em ti, sempre ficar escondido em ti, sempre ser visto por ti, porque somente assim nós nos conservaremos na humildade de espírito. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Deus abençoe, ótima quarta-feira, até a próxima, se Deus assim nos permitir.